todos. Vamos começar hoje a parte do curso em que apresentamos as ferramentas computacionais para auxílio do cálculo estrutural. A ferramenta que a gente vai utilizar no decorrer do curso é o CPCAD. Eu já estou com o programa aqui instalado no computador. Eu já mostrei como vocês baixam o programa lá do desenvolvedor e como é que faz a instalação. Quem tiver dúvida, depois entra em contato que eu tento ajudar. Então você dá 2 cliques no programa, o programa vai abrir essa janela aqui. Na verdade, ele abre uma plataforma de programa, então tem programas aí para elétrica, para hidráulica, para orçamento. A gente vai no nosso curso só se ater à parte do cálculo estrutural de estruturas de concreto armado. Então vocês vão sempre clicar nesse íconezinho aqui, ó. Tá bom? Então eu vou clicar. Ele abre normalmente o último projeto com que você trabalhou. Então ele abriu aqui, ó. Ele abriu um projeto que a gente desenvolveu naquela videotransmissão de sábado, tá bom? Então eu vou desconsiderar esse projeto e vou começar um projeto novo agora com mais calma, explicando mais detalhadamente as etapas que devem ser realizadas. Então a gente vai vir aqui, ó, em arquivo, nova obra. Então você vai vir aqui, arquivo, nova obra. Vai abrir essa janela que ele vai perguntar o nome do seu projeto, mas é quase que obrigatório, antes de você dar o nome aqui do projeto, você explicar para o programa onde que você quer que ele salve esse seu projeto. Então vocês vão clicar aqui em examinar, ó, examinar, e aí vão escolher uma pasta para poder fazer essa instalação. Então eu vou colocar aqui na minha área de trabalho, eu já tenho aqui uma pasta para o curso, para os nossos projetos, então já teria aqui um projeto 1 e um projeto 2. Eu vou chamar esse projeto de projeto 3, tá bom? Para falar a verdade, eu nem sei quem que é o projeto 1 e o projeto 2, eu já esqueci, mas eu vou criar agora uma pasta aqui, vou chamar de projeto 3. Vou entrar dentro dessa pasta, então não basta vocês criarem a pasta, tem que entrar dentro dela e aí sim dar o nome do projeto. Então esse aqui é o nosso projeto 03, não se preocupem aí com o projeto 1 e 2, esses são projetos que já estavam aí no meu computador, então estou dando o nome de um projeto 03 só para não dar conflito. Quem está iniciando o seu primeiro projeto, é só criar uma pasta colocando o projeto 1 e salvar o projeto 1 dentro dessa pasta. Salvar. Aqui você vai confirmar, então, ó, vai vir aqui, vai confirmar, confere se o caminho está de acordo com o que você está imaginando, se você vai conseguir depois descobrir aonde está esse projeto. Então, aceitar. Aqui a gente vai começar sempre como uma obra vazia, então a gente vai dar aqui aceitar também, ó. E aí o programa vai vir aqui para essa tela de configuração. Primeira coisa que vocês têm que se atentar é se vocês estão trabalhando com a norma mais atual. Então, vocês vão clicar aqui em cima dessa linha aqui, ó, que é tipo um botão. Vocês vão clicar aqui em cima onde estão essas normas. Ele vai abrir essa outra janela e vocês vão conferir se a norma de concreto, que é a que a gente vai trabalhar nesse primeiro modelo, está com a norma mais atual, que é a NBR 6118 de 2014. Ó. Então vocês dão uma conferida, confere. Quem tiver instalado o programa pela primeira vez, com certeza vai estar aqui 2007, então vocês troquem para 2014 e deem um aceitar. Pronto. Nessa etapa aqui, ó, a gente configura qual é o concreto que vocês vão utilizar, ó. Tá? Então ele separa concreto, o C20 aqui é o FCK, tá? Então concreto C20 é o FCK 20 MPa. Fundação tá 20 MPa também. Se você tiver tubulão na obra, não vai ser o caso desse nosso primeiro modelo, mas se você tiver um tubulão, ele vai mandar adotar 20 MPa, os pilares 20 MPa, e se você tiver cortinas, também não vai ser o nosso caso, a gente não vai ter nenhuma contenção de terreno nesse primeiro projeto, mas se você tivesse, ele iria adotar aqui 20 MPa. Eu vou trocar, só para vocês verem como é que troca. Então você decidiu para o seu projeto trabalhar com concreto de 30 MPa. Então você vai trocar, onde tem 20, você vai botar 30 em geral. Então 30 em geral, 30 em geral. Estou colocando a obra toda com 30, tá? Mesmo não tendo aqui tubulão nem cortina, eu sempre coloco toda a obra com o mesmo concreto. 30 em geral. Vocês vão ver aqui, ó, que tem uma diferença entre 30 desfavorável, 30 em geral, 30 rigoroso. Isso vai ser aspecto de uma aula futura. Eu vou explicar depois isso com calma. Por hora a gente vai trabalhar sempre com a parte do concreto, adotando a opção em geral. Pronto. O próximo
passo aqui que vocês vão dar uma olhada é clicar aqui nesse desenho que é uma mini sapata, aqui miniatura, um íconezinho de uma sapata, do lado da fundação. Aqui vocês vão entrar com a resistência do terreno. Essa resistência do terreno também vai ser alvo de uma aula nossa, só tratando aqui de como que você determina essa resistência, tá? Por hora, vamos deixar o default do programa, não vamos mexer nisso não. Quem está aqui trabalhando, o meu programa já está configurado para trabalhar em MPA. Quem nessa etapa do projeto não tiver aqui em MPA, não se preocupe, isso a gente consegue ajustar daqui a pouco, tá? Então, lembrando, essa tensão aqui, ela é calculada a partir de um ensaio de sondagem do terreno, o ensaio mais usual é o SPT. Através do SPT você vai avaliar e colocar aqui quanto que o seu terreno resiste. Nesse primeiro modelo a gente não vai entrar nesse mérito, a gente vai deixar aí o default do programa. Pronto, vamos aceitar. Aqui embaixo ó, tem também um iconezinho, um quadradinho para você marcar a opção, se você quer aplicar o vento na sua estrutura ou você não quer aplicar. Então na hora que eu clico aqui no íconezinho com a ação do vento, ele me abre uma opção de configurações dessa ação do vento. Então você vai informar qual que é a velocidade básica, quais são os fatores topográficos, qual é o coeficiente de arrasto. Nesse primeiro modelo a gente também ainda não vai entrar no mérito aqui do vento, a gente vai deixar o vento em aguardo. Então eu vou desabilitar ele, tá? Então eu vou vir aqui, ó, cancelar e vou deixar desmarcado. Mas vocês têm que entender que o programa tem a opção de aplicar o vento automaticamente. Não vou marcar por hora. Então, as outras configurações a gente vai deixar o default e aí nesses 4 meses de curso nós vamos com calma olhando o que a gente pode mudar e o que a gente não pode mudar, tá bom? Então ninguém se preocupa agora com a quantidade aí de opção de configuração. Deixa só a troca do FCK e vocês terem o entendimento nessa etapa que vocês têm que habilitar, vocês têm que dar a informação correta aqui e a ação do vento tem essa opção de você habilitar o vento. Eu não vou habilitar nesse projeto. Então deixei desmarcado, vamos dar a aceitar. Aqui ele está te dando uma informação que é conveniente você introduzir a ação do vento. Ele está te alertando, olha, você não vai colocar o vento na obra? Então eu estou aceitando, eu estou considerando que a gente não vai adotar o vento. Aqui ele está te falando quais são as normas que você está utilizando, aí você aceita. Então, ao dar aceitar, a gente entra na tela de projeto, é onde a gente vai realizar o nosso modelo estrutural. Se vocês olharem aqui para baixo do vídeo, vocês vão perceber que o projeto é dividido, o programa divide a elaboração do projeto em abas. Então você tem uma aba para colocar os seus pilares, tem uma aba para você trabalhar os pavimentos, a aba resultado, a aba isovalores e a aba deformada. Então, a gente vai, nessa primeira aba, você informa quais são os pilares, qual é a dimensão dos pilares, aonde o pilar começa, aonde o pilar termina. Vamos supor, o pilar começa no térreo e vai até a cobertura. Aí tem um outro pilar que começa no segundo pavimento e morre na cobertura. Então você vai informar isso tudo aqui, ó, a parte de pilar. Em entrada de pavimento, você vai montar cada pavimento, o térreo, depois você vai montar o primeiro pavimento, o segundo pavimento, até chegar no último pavimento. No resultado, você vai, quando você terminar essas duas abas, você manda calcular, o programa vai te mostrar os resultados nessa aba de cá. E os valores são várias tensões, deformações, taxas de armações que você pode observar na laje, isso a gente vai estudar com calma. E a deformada, ele mostra o seu esqueleto estrutural deformado após a aplicação do carregamento, tá bom? Então eu preciso agora de uma ideia de modelo estrutural. Eu rabisquei aqui, fiz algumas anotações e rabisquei um modelo bem simples para a gente poder iniciar o nosso curso de CIPECAD. Então eu coloquei aqui, ó, alguns pilares, os pilares estão marcados aqui em azul. Então eu inventei aí 8 pilares, assim. É um projeto didático, tá? A intenção é só a gente ter essa ideia inicial do que o programa é capaz de fazer. E coloquei algumas medidas, ó, 4 metros, 3, 4 e 3. Tá? Então, nosso projeto estrutural é esse. Em termos de altura, eu pensei num projeto que tenha o térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, cobertura, e aqui o teto da cobertura. Então, vou botar aqui, ó, teto da cobertura. Então, a ideia é que o nosso projeto tenha essas características
Em termos de carregamento, a gente vai considerar uma carga, o peso próprio, o próprio programa vai calcular, então ninguém tem que se preocupar com o peso próprio, isso o CIP vai calcular. Não, calcula pra gente. Eu vou entrar com uma carga permanente, que seria quanto que a gente vai ter aqui, ó, de contrapiso e revestimento em cada um dos nossos pavimentos. Então eu vou colocar uma carga permanente de 100 kg por metro quadrado. Esse 100 kg por metro quadrado é a mesma coisa que 1 kN por metro quadrado. Tá? E vou adotar uma sobrecarga de projeto, que também é aplicada sobre a laje, de 200 kg por metro quadrado. Isso aqui vai dar uma sobrecarga de 2 kN por metro quadrado. Essas informações aqui são tiradas da NBR 6120, a nossa norma de carregamento. A gente vai entrar depois nessa norma e discutir um pouco melhor como é que esses valores são determinados. Tá bom? Então esse é o nosso primeiro projeto. Vou voltar aqui agora para o CIP e a gente vai falar quantos andares tem a nossa obra. Então, antes, só relembrando, quem ainda está com o programa com as unidades em quilo, em tonelada, agora vale a pena vir aqui nesse globo. Ó, vocês vão vir aqui no globozinho aqui do lado, ó. Vão dar um clique aí nesse ícone. E aí, na hora que clicar no ícone, vão ver que aqui tem unidades. Vocês vão clicar em unidades. E quem está trabalhando com o sistema MKS, que é o sistema em tonelada, vai trocar para o sistema internacional. Vai habilitar o sistema em quilonewton e metro e segundo. Então é o sistema internacional de unidades. Aí confirmou, pronto. Agora vamos todo mundo junto aqui observar como é que a gente introduz os pavimentos. Introdução, pisos e grupos, ó, novos pisos, independente. Quando que você adota agrupado? Só quando você tiver uma edificação muito grande, que você vai ter pavimento tipo. Pavimento tipo é o segundo andar é idêntico ao terceiro, que é idêntico ao quarto. Aí você agrupa esses pavimentos num só, para poder, na hora do cálculo, ele não tem que calcular, o computador não tem que calcular 3, 4 andares que são idênticos. Então ele vai calcular um só e vai repetir o resultado para esses andares. Tá? A gente não vai fazer isso no nosso modelo. Em edifício pequeno, a gente não faz isso, a gente deixa independente. Então, aceitar. Aí aqui agora ele está perguntando quantos andares você tem. Então, quantos andares a gente tem aqui, ó? A gente tem, o térreo conta como andar, fundação não conta como andar, tá? Fundação seria um grupo zero aqui, ó, seria o seu nível zero, tá? Então você tem o primeiro, o térreo, ele considera que é um andar, o primeiro pavimento mais um, segundo pavimento mais outro, cobertura e teto. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 andares. Então você ignora nessa contagem a fundação. Então você vai botar aqui 5, ó. 5. Aí você vai agora digitalizar, datilografar o nome de cada pavimento. Então eu vou botar aqui, ó, térreo. Só clicar em cima e escrever. Primeiro pavimento, segundo pavimento, cobertura e teto da cobertura. Então, ninguém tem que se preocupar em termos. Eu prometi para vocês que o curso é sempre em função. A gente vai sempre trabalhar com projetos reais. Então, esse aqui é um projeto didático que ainda não chegou nessa etapa do curso, da gente trabalhar em cima de arquiteturas. Então, eu estou trabalhando em cima de um croquis que eu desenhei aqui no papel, só para a gente começar a subir o nosso degrau aí de dificuldade. Então, as alturas. Então, quem são as alturas? Lembrando, ó. São aqui essas alturas que eu determinei aqui no nosso corte. 3 metros, 3, 3, 3. E o térreo, qual que é a altura do térreo? A altura do térreo é esses 2 metros aqui, ó. É a distância do térreo até a base da fundação. Então, vamos lá. 3 metros, 3, 3, 3 e, por fim, os 2 metros aqui do térreo. Aí agora vamos para a sobrecarga. Ele está perguntando qual a sobrecarga. Então eu determinei aqui também na nossa anotação que as premissas de projeto são essas. 2 kN de sobrecarga e 1 kN de carga permanente. A sobrecarga são o que a norma adota
para cada tipo de edificação. Então a gente aqui não olhou a NBR 6120, até porque a gente não definiu se isso aqui é um prédio residencial ou se é um prédio comercial. Então eu adotei um 2 kN, que é equivalente a uma carga que deve ser adotada num edifício comercial. Tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa sobrecarga. Então vou botar 2, 2, 2, 2 e 2. Então digitei aqui, ó, 2 em todos os pavimentos. Carga permanente, a gente combinou que vai botar 1. Então 1 representa aí 100 kg por metro quadrado. Em quilonewton dá 1 kN, representa o que você vai botar de contrapiso, mais o seu piso cerâmico ou porcelanato, que seja aí nas suas lajes. O peso das paredes entra depois em separado, tá? O peso de parede não é nessa etapa aqui, é numa etapa posterior. Então aqui eu vou dar aceitar. Vale a pena você vir aqui, ó, em editar pisos. Antes de você sair do comando, você vem aqui em editar pisos e dá uma conferida nos níveis aqui, ó. Como o computador não sabe quem é quem, ele colocou o térreo, ó, num nível 2 metros acima da fundação. Tá correto, só que ele colocou a fundação como se ela estivesse no nível 0. Então a fundação está para o alto do terreno. Como é que eu corrijo isso? Eu venho aqui na cota da fundação e atualizo. Então eu vou botar menos 2. Na hora que eu colocar menos 2 aqui e der um clique fora, tem que dar um clique fora da caixa de edição. Você vai ver que o projeto se encaixou aqui dentro do terreno. Então vamos vir e dar um aceitar. Pronto. Agora você pode dar sair. Lembrando, a qualquer momento você pode colocar mais andares ou tirar andares. Então assim, professor, eu esqueci. Eu vou, em vez de botar 5 andares, esqueci de botar cobertura. A qualquer momento você pode vir aqui, ó, introdução, pisos e grupos, editar a quantidade de andar, colocar um piso a mais, apagar um piso, tá? Então o programa não é estático, ele é dinâmico. A qualquer momento você pode corrigir o que você já fez. Então agora vamos colocar os pilares. Introdução, pilares. Então vou vir aqui, ó, pilares. Novo pilar. Ó. E aí eu vou digitar aqui as dimensões. O ideal era que eu aqui já tivesse feito uma previsão dessas dimensões, ó. Eu não fiz. Então ficou aqui os pilares sem dimensões. Então, como que todo programa de cálculo estrutural funciona? Você propõe uma dimensão e aí o computador vai depois avaliar se a dimensão foi bem adotada ou se não foi bem adotada. Então aqui eu vou começar com um pilar de 20 por 20, ó. Todos eles, 20 por 20, 20 por 20, 20 por 20. Já me adiantando aqui, as vigas, eu vou colocar vigas de 20 por 40. Tá? Estou adotando 20 por 40. Eu acho até que está exagerado, mas como um projeto aqui é didático, a ideia é que vocês entendam o lançamento da estrutura. Então todas as vigas 20 por 40. E a espessura da laje, a gente vai trabalhar com laje de 10 centímetros. Então H é igual a 10. H é igual a 10, 20 por 40 e todos os pilares 20 por 20. Então vamos voltar aqui para o computador e vamos preencher aqui qual é a real dimensão do pilar. O pilar não tem 30 por 30, ele tem 20 por 20. E por que ele separa nessas linhas? Porque cada linha dessa aqui representa um trechinho do seu pilar. Então o trecho do pilar no térreo, o trecho do pilar no primeiro pavimento, segundo pavimento, cobertura. O ideal é que você tenha a mesma dimensão em todos os andares. Só em caso específico você faz uma redução de seção. Tá? Na maioria dos edifícios, a gente trabalha com seção constante. Então, se eu for começar com 20 aqui, ó, eu vou botar 20 em todos os andares. Então, vou vir aqui, vou preencher, ó, 20, 20, 20, 20. Tem um pulo do gato aqui no computador, que se você digitar a menor dimensão na primeira linha, ele automaticamente corrige para cima, porque ele entende que o pilar não pode aumentar de tamanho, ele só pode diminuir. Então, se aqui eu colocar 20 aqui embaixo, ó, o que aconteceu? O programa automaticamente digitou 20, 20, 20, 20 até lá no último pavimento. Então eu conferi que está o pilar do começo até o final com a mesma seção, e aí eu vou dar um aceitar, vou aproximar aqui da origem do eixo cartesiano e vou dar um clique com o meu dedo indicador, com o botão da esquerda. Ó, ele colocou o primeiro pilar. Então tomem cuidado para não ficar trabalhando com zoom muito longe, ó, você não vai conseguir nem enxergar o pilar, então se aproxima aqui do eixo cartesiano e dá um clique com o botão esquerdo, com o dedo indicador. Tá? Lembrando, sem mouse é impossível trabalhar aqui no programa. Então, quem estiver tentando reproduzir em casa o exercício e estiver com o mouse
ou se tiver sem mouse, tem que providenciar um mouse de qualidade. Quando eu falo de qualidade, os 3 botões funcionando. O botão da esquerda, o botão da direita e o scroll, que é o botão, a barra de rolagem aí no meio do seu mouse. Por que ele é importante? Ele que dá o zoom no projeto. E você segurando a barra de rolagem, você consegue arrastar o projeto para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Então, se a barra de rolagem do seu mouse estiver ruim, você vai ter dificuldade para trabalhar. Então, já lancei o primeiro pilar, vou continuar aqui no segundo. Ó, introdução, pilares, novo pilar. Então, fiz exatamente o mesmo procedimento. Ó, vou fazer aqui com calma de novo. Introdução, pilares, novo pilar. Ele automaticamente já preencheu aqui o P2 e ele entendeu que eu quero manter 20 por 20. Ó. Então, eu não vou precisar escrever aqui de novo ao fazer a alteração de 30 para 20. Ele já fez isso por mim. Então, eu vou dar aqui um aceitar e eu vou dar um clique agora em cima do eixo. Então, vocês estão olhando aqui que tem os tracejados. Ó. Como eu quero manter o pilar alinhado, centro a centro, eu vou manter o clique em cima do eixo. Aqui, distância, qualquer uma. Tipo assim, basta você deslocar o mouse, o seu ponteiro aí, um pouquinho à direita do pilar, em cima do eixo, dá um clique. Ele vai abrir essa caixinha de texto perguntando qual que é a distância. Então, eu vou olhar aqui na minha prancha, aqui no meu croquis, e vou ver que a gente está com 4 metros. Então, eu vou botar aqui, ó, 4. Ok. Então, ele já lançou o pilar. Como eu ainda não dei ESC, não apertei ESC aí no teclado, nem cliquei com o botão da esquerda para sair no comando, ele aceita você repetir o comando lançar pilar. É só você deslizar o mouse aqui um pouquinho mais para a direita do P2 e dar um segundo clique. Ó. Ele vai perguntar qual que é a medida. Então, vou olhar aqui nas nossas anotações, 3 metros, e vou clicar aqui no check, ó, no verdinho. Ó, ok. Eu estou reproduzindo as medidas que a gente colocou aqui, ó, 4 metros e 3 metros. Então, eu já fiz o primeiro pilar, o segundo e o terceiro. Agora, eu vou descer 3 metros aqui para baixo e vou fazer esse pilar de cá. Então, vamos lá. Ó, vou descer aqui um pouquinho e vou dar mais um clique. A medida, 3 metros. Vou agora aproveitar que eu tenho um pilar no cruzamento aqui desses 2 eixos e vou dar um clique bem aqui no centro, ó. Clicou. Vou deslizar um pouco agora o mouse até encontrar o cruzamento desses eixos e vou dar mais um clique. Pronto. Vou descer agora aqui um pouquinho sobre o eixo vertical, abaixo do P4, vou dar mais um clique. A distância, 4 metros. Clica sempre no check-in verde aí, ó, para confirmar a medida. E agora eu vou finalizar com o último pilar, que é no encontro aqui desses eixos. Ó, foi. Pronto, lancei todos os 8 pilares. Vou desligar a cota para eu ver como é que está ficando. Ó. Então vou vir aqui em vistas, cotas, e vou desligar as cotas, só para o desenho ficar mais limpo aí na minha tela. Tá ok. Feito isso, a gente vai trocar de aba agora. Ó. Então já terminei essa aba. Primeira aba, não tem muito o que fazer. É lançar os pilares. Então aqui você lançou os pilares, terminou. Aí agora você vem para a entrada de pavimento. Então troca de aba. E aí vocês vão perceber que cada pavimento ele é separado por uma tela em particular. E aí, para você descobrir em que pavimento está, você vai sempre olhar aqui. Ó. Então, automaticamente eu caí na minha fundação. Só que eu não quero colocar a viga aqui na minha fundação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir de andar. Como é que a gente muda os nossos andares? Através dessas setas aqui, ó. Subir de grupo. Então, se eu clicar na setinha para cima, eu ando um pavimento acima. Ó. Saí da fundação e estou agora aqui no térreo. Se eu quiser voltar para a fundação, basta eu voltar aqui na setinha para baixo e eu vou descer um andar. Então eu vou subir um andar de novo. Ó. Então desci, estou na fundação, eu quero voltar para o térreo. Agora eu vou colocar as nossas vigas. Então como é que eu vou fazer com as vigas? Viga, entrar viga. Então é bem simples, ó. Você vai achar aqui o comando viga e procurar o comando entrar com viga. Pronto, vai aparecer essa caixa. Você tem diversas famílias aí de viga. Viga em pé, viga deitada, viga sobre alvenaria, viga metálica, são vários. A gente vai trabalhar inicialmente com a viga
retangular, que é a segunda família, com um tipo 1. Então, o nosso primeiro modelo estrutural, a gente vai trabalhar só com esse tipo de viga. Então, quem tiver aí com outro tipo de viga, ó, primeira família, são vigas baixas. Na hora que você entrou aí, por acaso, estava aí com uma viga sobre parede. Não é isso. Aqui seria uma viga apoiada sobre a sua alvenaria, um cintamento. Não é isso. Então, todo mundo toma cuidado no início do programa, clicar aqui em vigas altas, viga retangular. A figura que tem que aparecer para você é essa de cá. O A é a altura da viga e o B é a base da viga. O que a gente combinou? A base ser 20 e a altura ser 40. Foi a proposta inicial. Não coloquem essa viga abaixo da laje, tá bom? Em estruturas usuais, a gente concreta a nossa laje juntamente com a viga. Então, essa armação superior sua aqui da sua viga vai estar no topo, próximo ao topo da sua laje. É assim que a gente trabalha. Então, não marca essa opção. Aí você vai dar aqui um aceitar. E aí você vai aproximar do P1 até que apareça uma bola vermelha. Essa bola vermelha significa que a viga vai estar conectada no pilar. Então você vai dar um clique aqui no pilar e vai trazer até o P3. Ó. Então dá mais um clique. Automaticamente ele já conectou também a sua viga ao P2. Então vou continuar aqui. Ó. Cliquei. Cliquei. Então sempre clique com o botão esquerdo, com o dedo indicador. Sem querer você saiu do comando. Deu um ESC, clicou em aqui um outro ícone. Como é que você faz para voltar? Volta aqui, ó, vigas, entrar com viga. Quando você entra aqui nesse comando entrar com viga pela segunda vez, ele não aparece mais aquela opção de família. Ele fica dando aqui uma resumida nas opções das suas vigas. Aí o que você faz? Você clica aqui no primeiro íconezinho, ó. Clica no primeiro ícone, ele vai reabrir as suas opções gerais. Você confirma para ver se não está fazendo besteira, se realmente está com 20 por 40, dá um aceitar e aí finaliza o lançamento das vigas. Pronto. O que são essas interrogações amarelas? O programa já entendeu que possivelmente vai ter uma laje aqui, ó. E agora ele quer saber se vai ter realmente essa laje ou se não vai ter. Então, eu não quero ter laje aqui no térreo. No térreo, a gente vai discutir isso durante o curso. No térreo, normalmente, o que a gente faz? Se isso aqui está no nível do terreno, não tem necessidade de eu fazer uma laje armada nas duas direções, colocar negativo, etc. Aqui a sua laje pode ser apoiada no próprio terreno. Então, você vai fazer lá uma compactação do terreno e apoiar o piso diretamente no terreno. Então, eu vou apagar essa laje. Então, eu vou procurar aqui na minha tela de trabalho esse íconezinho, que é uma lajezinha com risco em vermelho. Ó, é o comando apagar laje. Então eu vou procurar esse comando, vou clicar nele e aí vou dar um clique com o botão esquerdo, com o dedo indicador em cada uma das lajes. Apaguei. Pronto. Então vou vir aqui no 3D, ó. Acabou que eu cliquei no 3D e não mostrei para vocês, ó. Então o programa, conforme você vai fazendo a modelagem computacional, automaticamente ele vai te mostrando o 3D aqui nesse ícone, ó. Então eu vou clicar aqui. Tá aí, ó, o 3D do nosso modelo estrutural. Tudo bem, o que eu vou fazer? Lembrando, quem entrar aqui no 3D e essa janela estiver muito pequenininha, ó, esse recurso aqui é fantástico de você conseguir ver a sua estrutura. Então, não fiquem vendo a estrutura pequenininha. Cliquem logo aqui em maximizar, ó, e aumenta a sua tela, aumenta o 3D para o máximo que o seu monitor permitir. Vamos lá, vamos dar um aceitar. Agora eu vou subir um andar. Então vou subir aqui de grupo, ó, subir um andar e vou continuar colocando viga. Viga, entrar com viga. Vou clicar aqui nesse íconezinho de seleção para voltar aqui para as opções de família. 20 por 40, vou dar um aceitar. E aí, ó, clica no primeiro pilar, clica no último. Primeiro pilar, no último. Clica aqui no P4, P6, P7, P8. P2, P8, P3 e P6. Agora, diferentemente lá do térreo, eu quero aqui ter laje. Então agora eu vou lançar a minha laje. Vou explicar para o programa qual que vai ser o tipo de laje e a espessura. Então eu vou vir aqui, ó, nesse íconezinho, introduzir laje, ó. Vocês vão procurar aí no monitor de vocês essa lajezinha em miniatura com um xizinho, um maisinho em azul, ó. Introduzir laje. Vai clicar aí nesse ícone.
vai abrir essa opção. Você tem várias opções de laje: laje vigota, laje alveolar, laje mista e laje maciça, laje de fundação, tá? A gente vai trabalhar com laje maciça, que são as lajes convencionais. A espessura aqui, 15, eu acho que está exagerado. Eu vou trabalhar com uma espessura mais adequada para o nosso projeto, 10 centímetros. Se tiver depois insuficiente, o programa vai avisar a gente. Então, vou botar aqui 10 centímetros, vou dar aceitar. E aí, como é que funciona? São sempre 2 cliques, tá? É um clique no meio da laje, com o botão da esquerda, dedo indicador, e aí você confirma, tá vendo que agora a laje ficou em branco, você confirma clicando na viga de cima ou na viga de baixo. Tem uma explicação que eu vou dar depois, por que você não pode clicar aqui na viga da esquerda ou na viga da direita, sempre nas vigas horizontais, tá bom? Então vamos lá, eu vou clicar aqui na viga horizontal superior. Então essa aqui, ó, já deixou de ficar com a interrogação amarela. Vou clicar agora na minha laje da direita, ela ficou de branco, ela está aguardando você definir qual que é a direção X da sua laje. Não tem nada a ver com maior dimensão ou menor dimensão, tá bom? Isso eu vou explicar depois com calma. Vocês vão sempre clicar numa das vigas horizontais. Aí tanto faz clicar na viga superior quanto na viga inferior, não faz diferença. Pronto, e agora finalizando a minha laje inferior aqui, ó, vou dar um clique nela, viga superior ou viga inferior. Pronto, vamos ver como é que ficou o 3D. Ó, estamos indo. Pronto, vou fechar, vou subir mais um andar agora, ó. Vou subir mais um andar. Vou colocar as vigas. Viga, entrar com viga. Vou clicar nesse íconezinho aqui à esquerda. Confere a medida, tá ok. Aceitar. Tem como copiar de um pavimento de baixo para cima. Tem como copiar, isso adianta bem. Eu não estou copiando porque a gente está indo degrau por degrau em termos de dificuldade de aprendizado. Então, não vou ensinar nesse momento como é que copia do andar de baixo aqui para o andar de cima. Estou repetindo o procedimento. Eu espero que vocês repitam o procedimento também no primeiro modelo de vocês, para vocês conseguirem memorizar bem essas etapas. Coloquei as vigas, e aí agora eu vou colocar a laje. Introduzir laje, laje de 10, clico na laje, ela fica de branco, viga superior. Clico na laje, viga superior. Clico na laje, viga superior. Vamos observar o 3D. Ó, o modelo está crescendo. Estamos indo bem. Vamos lá. Vou subir agora mais um andar. Vim para a cobertura. Viga. Entrar com viga. Então, como é que eu estou subindo de andar? Clicando aqui nessa tela, ó, nessa seta para cima e confiro. Então, eu clico aqui, defino qual que é, se eu quero subir um pavimento ou descer um pavimento, e depois eu confiro aqui se eu estou no pavimento que eu estou querendo trabalhar. Pronto, vamos colocar as vigas. Viga, entrar com viga. 20 por 40. Ó, cliquei aqui na primeiro, cliquei no segundo. Olha, muito cuidado aqui para fazer um negócio com calma e bem feito. Se você chegar e querer clicar com rapidez, vai ficar assim, ó. Tá errado. Ó, a viga tá torta, não tá alinhada. Ó, pulou para fora do projeto. Como é que você corrige isso? Fiz errado, como é que eu faço? Não se desespera. Você vai vir aqui em vigas, apagar viga. Você vai apagar o que você fez de errado. Ó, apaga tudo, limpa o desenho e continua. Viga, entrar com viga. Ó, então, corrige. Clicou aqui e foi querer fazer correndo. Ó, passou um pouco aqui, ó. Ficou um pedaço de viga e o alinhamento também se perdeu, ó. Ó, como é que não está alinhado, tá a viga pulando para fora do pilar. Como é que eu corrijo? Viga, apagar, apaga o que você fez, ó, apaga, faz de novo. Viga, entrar com viga, cliquei, 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 cliquei. Interrogação amarela, introduzir laje, 10 centímetros, aceitar, clico na laje, viga de cima, clico na laje, viga de cima, clico na laje, viga de cima. Confere o 3D para entender como é que o modelo está ficando. E agora eu vou lançar o último pavimento, que é o teto da cobertura. Então vou vir aqui, vou dar um aceitar. E o teto da cobertura eu quero só esse miolo aqui da obra. Ó. Então vou subir um andar e aí eu vou fazer o seguinte, ó, viga, entrar com viga, do P1 ao P2, do P1 ao P4, P4 a P5, P2 a P5. Pronto, interrogação amarela,
Vou introduzir a laje de 10, aceitar, um clique na laje, um clique na viga de cima, e vou olhar como é que a estrutura está ficando. Ó, estamos indo bem. Agora o que eu quero fazer? Eu quero decepar esses pilares aqui, ó. Eu não quero esses pilares indo até o teto da cobertura. Eles têm que morrer no piso. Eles têm que morrer aqui nessa região, ó, no piso da cobertura, ó. Ele tem que ser interrompido aqui. Então, tudo relacionado a pilar, você vai voltar na aba entrada de pilares, ó. Então, voltou para a aba editar pilares. Você tem que ter em mente quais são os pilares que você quer que não vão até o teto da cobertura. São esses de cá, ó, o P3, o P6, o P7 e o P8. E aí eu vou fazer o seguinte: introdução, pilares, editar. Então, a gente vai editar e aí você vai clicar aqui no P3. O P3 ele começou onde? Na fundação, ó. Então, essas informações aqui agora vocês vão conseguir entender. Quando você fala que ele começa na fundação, significa que ele está começando aqui, ó, na fundação. Ele vai até onde? A cobertura. Ele está indo até lá o teto da cobertura, ó, teto da cobertura. Só que eu não quero que ele vá ao teto da cobertura. Eu quero que ele morra aqui no nível cobertura. Então, o que eu faço? Eu troco o grupo final de teto de cobertura para cobertura. Olha, o desenho automaticamente aqui se atualizou. Ó, ele está morrendo aqui. E um andar aqui, uma linha aqui desapareceu. Pronto. Aceitar. E aí você vai fazer o mesmo procedimento para os demais pilares que morrem na cobertura. Introdução, pilares, editar pilar, P6, teto da cobertura morre na cobertura. Aceitar. Introdução, pilares, editar pilar, P7, teto da cobertura, cobertura. E por fim, ó, se você, eu estou falando bobeira, eu estou toda hora voltando aqui para vocês memorizarem a sequência, mas você não precisa voltar. Você pode clicar agora aqui no P8, ó. Agora eu perdi o comando, fui trocar. Na hora que você terminou o P7, você poderia ter automaticamente clicado no P8 e ter corrigido aqui, ó, teto da cobertura, cobertura. Aceitar, entrada de pavimento. Vamos dar, ó, voltei, então terminei aqui essa edição dos pilares na entrada do pilar, e aí eu volto para a aba entrada de pavimento. Vamos ver como é que ficou o 3D. Ó, tá com a cara que eu estava imaginando. Pronto. Vou agora descer, vou fechar isso aqui e vou lá na fundação botar as minhas fundações. Então, vou descer aqui. Ó, desci no grupo 0. E aí agora eu vou botar as sapatas. Fundação, elementos de fundação, nova. Lembrando, ó, quando você vier aqui, fundação, elemento de fundação, pode ser que no computador de vocês não esteja dessa forma. Esteja assim, ó. Ó, as opções estejam marcadas em forma de uma linha única. Eu quero transformar essa visualização das opções que o programa me dá em forma de coluna. Então você clica aqui nessa setinha vermelha, ó, nesse coração vermelho. Aí ele altera como que você vai visualizar as opções. Então, por hora, você só tem uma única opção, que é uma nova sapata. Então, vou clicar aqui em sapata. Vou escolher o tipo. Eu quero sapata quadrada, a mais simples possível para esse projeto. Então, vou clicar aqui, ó, sapata quadrada, aceitar. E aí você vai clicando nos pilares. E ele vai colocando as sapatas. Ele não vai te perguntar aqui qual é o tamanho da sapata, porque ele vai automaticamente determinar ao fim do projeto qual é o tamanho necessário em função daquela informação que a gente deu lá no início, ó. Então, essa informação aqui é importante, hein? Com essa informação aqui que a gente ignorou, que ele vai calcular o tamanho da sapata. Como esse aqui é um projeto didático, é um projeto inicial só para vocês terem entendimento das opções do programa, eu não estou me preocupando com isso agora. Então, ó, vamos olhar o 3D, tá aí o nosso projeto. O que está faltando agora? Eu entrar com carregamento de parede. O programa ainda não sabe se tem parede ou se não tem parede no projeto. Então, como é que eu informo as paredes? Eu vou subir aqui no térreo, ó, então cliquei na setinha e estou no térreo. Vou vir agora em carregamento. Para o programa, assim, para o cálculo estrutural, a sua parede não tem função nenhuma estrutural. Ela não vai ajudar em nada a resistir ao peso da estrutura. Ela, na verdade, ela é um peso a mais no seu esqueleto estrutural. Então vocês vão vir aqui, ó, em carga linear em vigas. Então vou clicar aqui em cargas lineares
Vou informar qual é o peso da nossa parede. Esse peso da parede ele é informado pela NBR 6120. Então eu vou botar aqui um 6, representa 600 kg por metro linear. Tá? Depois a gente vai com calma aprender a calcular esse valor. Então, por hora, vocês aceitem que 6 é um bom valor para representar o peso da parede. Aí vocês vão clicar aqui em acrescentar e vão clicar em viga por viga, considerando que todas as vigas aqui vão ter paredes. Então, tá aqui, ó. Pronto. Vou subir um andar. Ó, subir um andar. Vou fechar essa opção aqui. Então, agora estou no primeiro pavimento e vou repetir o comando. Cargas lineares em vigas. 6, acrescentar. Vou adicionar o peso dessas paredes. Pronto. Vou subir mais um andar. Agora eu estou no segundo pavimento e vou repetir o comando. Carga linear em vigas. 6, acrescentar. Pronto. Vou subir mais um andar. E aqui na cobertura, eu vou colocar a parede só no miolo aqui, ó. Carga linear em viga. E vou botar aqui a parede só nessa região. Pronto. Tá? O modelo é didático. Assim, eu estou botando sem o certo, a gente está olhando o projeto arquitetônico e verificando onde tem parede e onde não tem parede. Tá bom? Então agora eu vou subir aqui mais um andar. E aqui em cima não vai ter parede. Mas lembra que eu combinei que aqui a gente vai permitir colocar caixas d'água? Então eu vou colocar aqui uma carga superficial na laje, simbolizando várias caixas d'água distribuídas ao longo dessa laje. Então, como é que eu faço isso? Ó, cargas superficiais em lajes. Ó. E vou botar um valor de 10 aqui, ó, 10. E aí eu vou colocar como sobrecarga, porque essas caixas d'água podem estar cheias ou vazias. Então ela pode existir ou não existir. Então ela entra como sobrecarga. Tá bom? O valor, não se preocupem, depois a gente vai discutir um pouco mais esses valores de carregamento. A acrescentar, vou dar um clique aqui na laje e entrou essa simbologia de carregamento sobre a laje. Vou dar uma olhada aqui no meu 3D. No 3D as cargas não aparecem, tá bom? Então não adianta tentar ficar visualizando a parede, as caixas d'água, que elas não vão aparecer no seu modelo estrutural. Muito bem. Então a gente terminou a primeira parte da modelagem computacional, que é você fazer o seu modelo e aplicar todos os carregamentos. Lembrando, em amarelo, em azul, são as cargas superficiais em laje e as cargas em amarelo são as cargas lineares referentes às paredes. Sobrecarga de projeto e carga permanente sobre a laje de revestimento, você já informou aqui, ó, cargas de grupo, quando você entrou com seus pavimentos, ó. Tá lá, lembram? 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1 e 1. Então, você tem 3 formas de entrar com descarregamentos. A parte de sobrecarga de projeto, a carga de piso, que é colocada sobre o piso, e aí depois o peso da parede e os valores de carga adicionais colocados localmente em algum trecho da sua estrutura. Então, a caixa d'água eu introduzi aqui como essa carga superficial. Após o término dessa primeira etapa, a gente agora vai mandar calcular. Então você vai vir aqui, ó, calcular a obra. Então o programa agora está montando as matrizes de rigidez, matriz de carregamento, ele está resolvendo matrização em forma de matrizes a sua estrutura. E no final ele vai te dar um relatório de cálculo informando se tem alguma peça com dimensão inferior ao que ele acha necessário. Então, ele informou que tem um pilar que está com dimensão inferior ao que é necessário, e lá no grupo 5 também tem algumas vigas que estão com dimensões que não foram cumpridas, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo agora, porque o vídeo já está ficando com quase 1 hora, senão fica muito longo. Então, no próximo vídeo, eu vou ensinar como é que a gente corrige esses problemas aqui, e a gente manda calcular de novo, e depois a gente faz uma análise dos resultados.